Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho e mais uma edição do Noite Cidade Manhã está no ar. Mães e pais, nós começamos com um recado a vocês. Vocês sabiam que quanto menos açúcar nas refeições é melhor para a saúde e o desenvolvimento das crianças? Em Jundiaí, uma família colocou em prática a mudança nos hábitos alimentares dos pequenos e o resultado você confere na reportagem. Normalmente, essa aqui é a opção número 1 das crianças, mas não para essa turminha. Vincenzo, de 7 anos, Lavínia, de 5 e Giovana, de apenas 3, têm as preferências bem definidas. Eu gosto de tomate, alface, abacaxi, morango, limão, mamão. Eu gosto de salada, tomate, mexerica. Eu como filé de frango assado. Esse gostinho mais saudável é porque a mãe deles, a Rosângela, incentiva a alimentação com frutas, verduras e legumes. E olha, não é fácil. Cada um tem um paladar diferente, então você tem que agradar em conjunto. E assim, você faz na sua casa, mas eles vão na casa de um amigo, não tem. Então também não pode ser uma coisa muito rigorosa e eles têm que gostarem mesmo, porque daí eles acabam até mudando o hábito do amiguinho. Mas valeu a pena. A Giovana, que tinha problemas respiratórios, hoje está bem de saúde por conta da boa alimentação, hábito que transformou o dia a dia da família. A minha casa virou uma festa. Então tem as frutas nos potinhos coloridos, o arroz do Hulk, da Barbie. Então isso assim foi fantástico para a mudança, né, da alimentação deles. Um dos maiores desafios é manter esse costume fora de casa, na escola, por exemplo. As meninas levam lanche. O Vincenzo, que é mais velho, recorre à cantina e se vira muito bem sozinho. Quase todas as vezes que não tem muitas coisas saudáveis, eu como quase um café da manhã. Eu como um pão de queijo. Para que esse comportamento seja assim natural, é importante fazer como a Rosângela e implantar este hábito o quanto antes. Segundo a nutricionista que atende a família, desde a gestação a criança se adequa ao que a mãe come e quando cresce é preciso ter uma alimentação específica de acordo com a idade. A amamentação até os 6 meses, né? Fundamental, seja só a amamentação. Dos 6 meses a 1 ano, você começa a inserir os alimentos como frutinhas, sopas, né, alimentos mais saudáveis. Ainda de acordo com a nutricionista, o ser humano não nasce com um paladar para o açúcar industrializado. E se a criança começa a consumi-lo muito cedo, rejeita o sabor de legumes e verduras. E esse ingrediente é facilmente encontrado em uma bebida comum na mesa brasileira, o refrigerante. A recomendação por pessoa, né, é de 25 gramas de açúcar por dia. Uma lata de refrigerante normal tem 40 gramas, quer dizer, quase o dobro da recomendação diária, além de todos os alimentos que são consumidos por dia. Então, hoje já tem uma pesquisa que, em média, os seres humanos estão consumindo 131 gramas por dia, sendo que a recomendação é 25. Então, por que, né, tanta obesidade? Porque vem realmente do costume da criança. A alternativa que tem, estar na rua, opte pela água, né? Ou procurar um lugar que faça um suco natural, com frutas in natura, né? E não seja adicionado o açúcar. E atenção, se consumido em excesso, o açúcar vicia. O ideal depois de uma refeição são as sobremesas naturais. Eu, pelo menos, tento oferecer sempre frutas, comidas mais saudáveis, para eles já não se envenenarem desde pequeno, né? Porque eu acho que a gente é o que a gente come. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e uma de 9, e eu acho que nós precisamos investir na alimentação deles para que se tornem adultos saudáveis. Comida natural, faz bem, é mais saudável do que essas porcariadas que estão dando no dia de hoje. Muitos pais acabam escolhendo os fast foods por conta da praticidade e também porque a criançada faz cara feia para verduras e legumes. Uma boa dica são os lanches caseiros. A criança gosta do hambúrguer, né? Que você vê muitas crianças querendo o hambúrguer. Qual que é o problema de fazer em casa com um pão, com filé mignon, né? Um queijinho branco e alface, tomate. Se a rotina estiver muito corrida, a sugestão é separar um dia para cozinhar e congelar as refeições da semana. Na hora de montar o prato, preste atenção nas cores.
A indicação é que tenha 5 cores no prato, pelo menos. Arroz, feijão, a gente conta arroz, feijão e a carne, né? É uma cor só, então a gente tem que ter mais 4 cores, né? E chamativo. Não adianta jogar toda a comida e entregar para o filho, ele não vai ter o prazer de comer. A nutricionista garante que, seguindo essas orientações, o sucesso é garantido. Mas é preciso persistir e, claro, estimular as conquistas. Você toma leitinho? Toma! Então, toca aqui, hein? Gostei! Nós voltamos a falar sobre a alimentação das crianças. Agora, o J. Abreu nos mostra como montar um prato atraente e, claro, delicioso para os pequenos. E para atrair a atenção das crianças, tem que usar a criatividade sem esquecer da qualidade dos alimentos. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Tatiane Pinto, nutricionista. Tatiane, dá para fazer a entrada, o prato principal e também sobremesa com criatividade e qualidade, né? Sim, com certeza dá. Aí segue a criatividade mesmo dos pais, porque a criança, ela come muito com os olhos. Então, quanto mais atrativo for esse prato, mais ela vai consumi-lo. Nós montamos aqui, vamos falar da salada primeiro. O que contém essa salada? Essa salada a gente montou uma árvore dela, fizemos com pepino, tomate, beterraba, vagem e alface. Quais os valores nutricionais? No caso aqui a gente tem ferro da beterraba, a gente tem o licopeno do tomate, ácido fólico, vitaminas do complexo B. Então ela é um prato bem saudável e nutritivo. Para o prato principal aqui, o que a gente tem? No caso aqui a gente entrou com uma fonte de carboidrato, que a gente entrou o arroz, que vai dar energia, uma fonte de proteína vegetal, que foi o feijão, uma proteína, uma proteína também a carne, e entramos também com a cenoura e com o brócolis para fazer a gravata do palhaço. Sobremesa é importante também, né? Sim, com certeza, só que ela também tem que ser atrativa, por mais que as cores dela já sobressaiam os olhos. E o que a gente tem aqui? A gente fez uma carinha, a gente usou a melancia, o morango, a manga e o melão, também ricos em vitaminas A, vitamina C, vitaminas do complexo B, então assim, bem saudável. Legal, obrigado pelas informações e como diria a Tatiane Pinto, é sempre assim, fácil, rápido e saudável. Hora de falar do tempo. A quarta-feira deve ser de sol em toda a região e olha, as temperaturas variam muito. Mínima de 11 graus prevista em Sorocaba e a máxima pode chegar aos 23. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Serquilho, as temperaturas variam entre 12 e 24 graus. Itapetininga tem mínima de 11 e máxima de 23. Mesma previsão para Jundiaí. Em Salto, a mínima é de 13 e a máxima de 24 graus. Você confere agora os outros destaques desta quarta-feira, 29 de julho. Governador Geraldo Alckmin esteve nesta terça-feira em Sorocaba para anunciar a entrega de equipamentos e viaturas ao Corpo de Bombeiros. 6 novas viaturas em um investimento de R$3.200.000, além de 19 equipamentos para reforçar o trabalho do Corpo de Bombeiros da região, foram entregues na presença de autoridades. Equipamentos os mais modernos para servir ao povo aqui da região metropolitana de Sorocaba. E Mairinque, que não tinha o bombeiro, também assinamos o convênio hoje, era só bombeiro municipal, agora passa a ter autotanque, passa a ter também a presença do Corpo de Bombeiros estadual. A entrega foi marcada por um protesto de professores da rede estadual, que carregando cartazes reivindicaram o pagamento de salários no período de greve. Comandante do 15º grupamento. Nós não podemos pagar pela mesma aula 2 vezes. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Então as aulas que foram dadas pelo professor substituto, elas já foram dadas e já foram pagas. Na parte da manhã, Geraldo Alckmin cumpriu a agenda em Pilar do Sul, na entrega de equipamentos do programa Microbacias 2, em apoio a produtores rurais. Entregamos caminhão baú para a cooperativa do Caqui, a Associação dos Produtores de Caqui, para a cooperativa dos produtores de Pilar do Sul e da região, também para a Associação de Piedade, de Ibiúna, as associações e cooperativas. E abrimos a 6ª chamada,
Então nós vamos ter 100 milhões de reais para investir. Agora nós falamos de emprego. Há vagas disponíveis em várias cidades da nossa região e você confere agora. O PAT de Itupeva está com vagas para ajudante de motorista, conferente, porteiro e recepcionista. Os interessados devem comparecer ao Centro Público de Economia Solidária, que fica na rua Professora Deolinda Silveira de Camargo, número 100, no centro. Em Salto, as oportunidades são para pedreiro, pintor, auxiliar de linha de produção e oficial de serviços gerais. O PAT da cidade fica na rua José Revel, número 270, no centro. Já em Tietê, as vagas são para operador de máquinas, auxiliar de limpeza, serralheiro e almoxarife. O PAT de Tietê fica na Rua do Comércio, número 954, no centro. Em Itu, as vagas são para analista fiscal, encanador, operador de telemarketing e vigilante. O PAT fica na Avenida Itu 400 anos, número 111, no bairro Itu, Novo Centro. Não são apenas os jovens que estão cada vez mais conectados e ativos na internet. Boa parte dos idosos não se sente mais intimidado pela tecnologia. Olha como a Júlia está concentrada no celular. O nome disso, você sabe, é internet. Mas ela não está sozinha nessa. Ô Júlia, você sabe qual é a senha do Wi-Fi daqui? Não? É, a avó da Júlia, de 75 anos, também está online. Tenho o Facebook, eu tenho o Twitter, eu tenho o WhatsApp. Antes eu ia na vizinha fazer uma visita. Agora eu vou lá no Face, oi, como é que tá? Tá tudo bem? Eu só não sei ainda enviar as fotos do Face para outras pessoas. E o que a vovó ainda não sabe, sobra para a neta ensinar. Meu pai tem que dar aula, minha mãe tem que trabalhar. E aí, minha avó, ela tá jogando um joguinho, aí tudo ela vem perguntar para mim. Uma realidade que o mercado já tem absorvido. Se antes era impossível imaginar alguém de cabelo branco querendo aprender mais sobre tecnologia, hoje a história é outra. Eles começam a perceber que, como é moda e faz diferença, eles também querem aprender a utilizar. Ele pode pagar a conta direto de casa, do conforto da casa dele, ele pode fazer uma transferência bancária, né? Até coisas mais básicas, como colocar um crédito no smartphone, colocar um crédito no celular. Então é uma coisa muito bacana também que facilita o dia a dia deles. Segundo o IBGE, nas próximas 2 décadas, a população acima dos 60 anos vai mais do que triplicar no Brasil e beirar os 90 milhões de idosos. Na opinião desta especialista em mídias digitais, o futuro tecnológico reserva um espaço ainda maior para a terceira idade. Eu acredito que as empresas vão se adaptar a esse novo público e vão desenvolver coisas específicas para eles. O Noticidade Manhã termina aqui. Outras notícias da região você acompanha às 15h no Manchetes Noticidade com o Fernando Matos. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau!